Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante. Eu vou fazer uma análise aqui na prática que ao longo do tempo eu venho notado que realmente ela se encaixa e muito a Revolução Solar. O que é a Revolução Solar? A Revolução Solar é a tônica do seu ano. Então o que a gente faz? A gente faz um cruzamento que é o seu mapa astral de nascimento, né? A gente vai analisar exatamente o seu mapa astral cruzando com o céu do momento entre os astros ali, né? Então a gente faz uma entrelaçamento das casas, né? A gente faz entrelaçamento da roda zodiacal com o planeta que está no céu do momento. Então a gente olha aqui essa revolução solar dessa pessoa que já tem algumas confirmações, né? Eu já venho notando algumas confirmações. O que acontece nessa análise aqui? A gente vê já de cara os planetas que estão aqui em quadrante, né? Mas a gente vai também analisar o Sol, que é o mandatório dessa revolução solar, a gente vê a Lua, a gente vê os astros principais ali, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai olhar o entrelaçamento das casas. Então, a gente vê o entrelaçamento de a casa 2 do mapa natal aqui, por exemplo. A gente vem entrelaçando, né? A gente vem entrelaçando de acordo com a mandala, né? Então a gente vê aqui a casa 3 com a 2, a gente vê a 5 na 3, a gente vê a 4 na 6, a gente vê a 5 na 7, a gente vê a 6 na 8, 7 na 8 ainda, indo para 9. A gente vê entrelaçamento, então a gente vai analisar tudo isso, a gente vê os principais. O que acontece? A gente sempre vê o ascendente, o fundo do céu, o meio do céu e a casa 7. Logo de cara a gente vê aqui o entrelaçamento da casa 10 com a 12. O que acontece nesse entrelaçamento? Você vê que tem uma oposição aqui com Mercúrio e tal. Quando a gente vai olhar essa análise, a casa 10 a gente fala sobre carreira. Quando a gente fala de carreira, a gente vê a 12. Ora, casa 12 a gente fala quem trabalha com hospitais, agentes sociais, místico esotérico, espiritualidade. Então a gente já vê esse entrelaçamento entre 10 e 12. Porque a casa 12 não é uma casa lógica, não, é uma casa mais, como que eu posso dizer, mais assim, não é auspiciosa para uma carreira de um executivo racional, um executivo da matéria, por exemplo. A gente vê um sucesso, sim, nessa parte espiritual. Então, se a pessoa trabalha com cuidado, com médico, com tudo que se refere a cuidado dos outros, ou o místico e esotérico, vai dar legal. Mas se não for nessas tônicas, nesses assuntos, não é muito favorável. Então, é uma ascensão de carreira de promoção. Ah, tá, pode acontecer, pode. Mas o que acontece? A casa 12 com a 10 não é tão auspicioso assim. Por quê? Para a carreira, pode ser que tenha inimigos ocultos, pode ser que alguém puxe o seu tapete, pode ser que esteja uma coisa um pouco confusa, pode ser alguns impedimentos a essa ascensão, porque a casa 10 com a 12, a não ser que seja tons relacionados à espiritualidade, como eu já falei. Aí ela vai bem. Né? Então aqui não é que a pessoa não possa fazer, ela vai ter mais dificuldades e vai ser mais penoso essa parte racional, material com a 12, né? Porque a 10 fala de posição social, né? Então, se for relacionado a coisas de mística esotérico, um astrólogo, um espiritualista, uma pessoa criador de conteúdo nesse sentido, é muito legal. Depois a gente vai analisar, por exemplo, essa mandala, por exemplo, de 4 com a 6. A gente só está falando só o entrelaçamento das casas, né? Então, fatalmente aqui, que a gente vai olhar de 4 a 6, a gente vai ver um cruzamento importante. Aí a gente vai olhar, eu vou primeiro falar os quadrantes aqui que mais me chamam a atenção no mapa. Você vê que tem um desafio aqui, né, de uma oposição. Aí a gente vai ver aqui de 4 na 6,
A gente vê as casas mais auspiciosas numa mandala. A gente vê como a casa 1, a gente vê como a casa mais auspiciosa pode ser a 3, sim, a 11, a 10, né, a 7, dependendo, né? Se bem que a 7 falam como inimigos declarados, casamentos e associações. A gente tem que olhar um contexto. Quando a gente vê o entrelaçamento aqui, a gente já vê Marte aqui, a gente vê que essa casa 3 é muito importante. Então, vai muito bem relacionado a trabalho, porque casa 6 a gente fala de uma casa de virgem de trabalho com a casa 4. Então, vai ser bom algum trabalho que seja, um home office, algum trabalho que seja intelectual, porque a casa 6 a gente fala de trabalho sim, né? A gente vê que já tem um sol aqui da Revolução Solar numa casa 3 que fala sobre intelectualidade, estudos, cursos, né? Mas a gente vê também Marte. Então, onde Marte está, tem uma certa tensão. Então, o ambiente também relacionado nesse caso não é tão assim. Mas, por outro lado, não é tão assim tranquilo, porque Marte ele tem um ímpeto de ir à frente, de fazer. Então, o Sol com Marte, ele realmente vai dar muito amplitude nessa casa 3, que fala sobre estudos e intelectualidade. Quando a gente vai analisar o mapa astral de alguém, ou numa revolução solar, que geralmente as pessoas querem saber, a gente não pode adivinhar, não é adivinhação, a astrologia é uma lógica, não é que você vai colocar lá uma adivinhação, a gente vai olhar aqui o contexto. Então a gente vê que tem muito movimento, muito desafio, mas a gente vê saídas. Aí a pessoa às vezes fala assim, poxa, mas você falou que estava bom e depois falou que estava ruim. Sim, porque você vai encontrar com esses empecilhos, só que você vai ter saídas. O ser humano ele é inteligente, ele tem que ter soluções hábeis para sair de uma situação. E o que vai comandar numa revolução solar ou qualquer atitude que seja, como você vai lidar com uma dificuldade, com um desafio que vem pela frente. Porque às vezes alguém vai lidar melhor com uma situação do que outros. Então você vê que tem oposição aqui pra caramba, assim, quadratura, oposição, mas olha as saídas também. A saída, sim, de casa 10, inclusive, com 2, com 6, você vê Plutão aqui. Na hora que eu vi Plutão aqui de casa 6, eu falei, vai ter mudança relacionada ao trabalho. Então, independente de qualquer coisa, ir para o novo. Encerra-se um ciclo e vai para o novo. Então, a gente analisa muitos contextos. A gente não tem a pretensão de adivinhação. A gente vai falar o que está falando dessa casa. Então, fatalmente, sim, uma mudança e transformação na casa do trabalho. E ímpeto, sim, e iniciativas relacionadas à casa 3, relacionadas aos estudos, cursos, movimentos, ação, partir para cima. Mas não esquecendo de estudos de intelecto, tá? Então a gente vê entrelaçamento de casa 6 com a 4, um home office ou um trabalho que você executa dentro da sua casa. Aqui também pode ser falado coisas sobre saúde, pode ser a cura de alguma coisa, porque a casa 4 a gente fala de fins também. Então pode ser curar algo crônico, alguma doença crônica. Você vê que tem um positivo aqui relacionado a Netuno, né? Então a gente vai olhar os aspectos também. Mas de cara a gente já tem uma orquestra aqui, um tom da música que vai ser em 2024 para essa pessoa. Lembrando que essa pessoa ela é de novembro, então ela está na revolução fresquinha de 2023 ainda, porque ela acabou de fazer aniversário em novembro e ela vai ainda trabalhar toda essa mandala no ano de 2024. Todinho, só vai mudar em novembro de 2024, que aí o pessoal já vai estar em 2025, porque ela faz o final do ano. Então essa mandala está atual, nova, acabou de fazer aniversário dia 11 do 11, né? De 2023, tá bom? Depois a gente vai olhar, por exemplo, uma casa das finanças, por exemplo, entrelaçando com essa casa 3. Lembrando que ela entra numa revolução solar, basicamente de casa 3 aqui, tá? Porque ela está praticamente na cúspide ali entre 2 e 3, né? Então já se considera como casa 3. Então essa casa 3 é muito importante, até porque o Sol está aqui, Marte está aqui. Tem alguma ação relacionada a essa casa 3, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, os ganhos financeiros dela pode ser relacionado a
comércio, compra, venda, movimento, eu vou me locomover para algum lugar, relacionado à sabedoria, mais uma vez, porque os ganhos financeiros vai estar relacionado ao lado intelectual dela de alguma forma, através de um aprimoramento de curso que ela vai estar fazendo, ou ela vai estar oferecendo alguma coisa que é relacionado ao intelecto. Então, a gente não vai adivinhar o que você deve fazer tal coisa. Não, eu não vou saber a profissão da pessoa, não vou saber o caráter da pessoa, não vou saber a resiliência da pessoa. A gente não vai saber como ela lida com as dificuldades. Então, a gente vai olhar aqui o contexto. Olha, esse ano para você tá dando a casa 2 com a casa 3. Os seus ganhos vai ser através do seu intelecto, tá bom? Ou você colocar em prática a sua sabedoria, por exemplo, para uma venda. Ah, como que eu vou fazer o meu trabalho relacionado à venda comercial? No meu trabalho eu vou executar vendendo com uma técnica de vendas, ou algo relacionado ao estudo, ao saber acadêmico também. Então é muito complexo, a gente vai dar o contexto, tá bom? Inclusive a Vênus está na casa 2, então os ganhos financeiros sim vai estar entrelaçado com a casa, entre a casa 2 e a casa 3, tá bom? Depois a gente vai olhar a mandala passando dessa casa 5 com a casa 7. O que eu olho aqui? A gente não vê nenhum planeta aqui, né? Então a gente vai olhar quem é o dono da casa 5, é o Sol. Casa 3, de novo, tá falando sobre intelectualidade, curso, aprimoramento. Aqui é como se você não queira lutar contra a maré. Tá indicando, estude, se aprimore, faça alguma coisa, né? Relacionado a ímpeto, corra atrás, estude, né? Faça algo, se aprimore, tá? Relacionado ao que? Escorpião, místico esotérico, né? Essa pessoa provavelmente pode até ser no sentido profundo, né? A gente também não pode achar só porque é escorpião que é místico esotérico, né? Pode ser que seja. Escorpião fala de muitas coisas. Por exemplo, a gente pode falar de cirurgião, a gente pode falar de psicologia, psiquiatria, cura emocional, a gente pode falar sobre os místicos de fato. Então tá mostrando aqui qual que é o meu movimento dessa casa 3, qual é o assunto de escorpião. Ou algo que esteja, por exemplo, se a pessoa não tem nada a ver com esse tema aqui, ela precisa olhar para esse lado. Por quê? Porque na casa 10, ela fatalmente aqui está tendo impedimento de 10 com a 12. Então, por mais que a pessoa seja completamente intelectual, material, do lado totalmente da exata, por exemplo, nesse ano ela vai dar uma penada. Por quê? Porque a casa está mostrando, sim, que está indo para o lado mais espiritualista do que pelo lado prático da coisa, né? No sentido do que está falando, né? Então vamos supor que tem muitas pessoas aqui. A pessoa ela é uma pessoa de exatas, a pessoa de tecnologia pura. Aqui pode ser que esteja mostrando alguma puxada de tapete, até porque depois eu vou chegar lá. Por que eu estou falando isso? Porque é a casa 6 com a 8 cruzando. Então, se ela trabalha com alguma coisa, vai ter algum corte. Porque a gente já vê Plutão ali. Então, a salvo se ela trabalha com assuntos espiritualistas, assuntos. A casa 8 a gente fala também do dinheiro do outro, né? A gente, só se a pessoa trabalha com. Ela é banqueiro, ela trabalha com dinheiro, com coisas relacionadas ao dinheiro dos outros, porque a casa 2 é o meu dinheiro e a casa 8 é o dinheiro do outro, é o dinheiro do banco, é o dinheiro do cartão, é o dinheiro pós o casamento, do meu e do marido, por exemplo. Juntando as duas coisas, é o dinheiro que não te pertence, que pertence aos outros, tá? Então, fatalmente, aqui a gente já vê Plutão numa casa 8 bem forte aqui. Então, olhando aqui, e pelo que a pessoa me falou, ela perdeu o trabalho. Ela, aqui, nesse caso, ela terminou um ciclo do trabalho dela, que ela foi demitida, né, para recomeçar. Então, aqui foi uma puxada de tapete mesmo, ela nem esperava mais ou menos, né, que ela já tinha visto o contexto. Mas aqui, casa 6 com a 8 é finalização. Aqui foi muito claro, nem precisou especular nada. Porque foi aqui, Plutão finalizou a casa do trabalho dela com a 8, tá? 8
é a morte, a pessoa, acaba o ciclo, termina, com Plutão ali, misericórdia. Então não deu nem tempo de piscar, foi demitido aqui. Depois, a gente vai olhando, pode ser de outras formas também, porque a gente não vai chutar que a pessoa, só porque tem Plutão aqui de casa 6, ela vai perder o emprego. Ou pode ser por parte da pessoa também, tá? Porque aqui tem positivo de casa 10 aqui. De duas, uma. Ou iam cortar ela ou ela ia sair da empresa. Da empresa, do algo que ela trabalha, de alguma coisa que ela... De duas, uma. O corte ia acontecer por parte da pessoa ou por parte dos outros também. Aí se ela insiste, os outros corta. Ou ela mesmo se adianta e sai da empresa que ela estava, por exemplo. Depois a gente, fatalmente, o Plutão tá no mapa aqui, é para bom olhar aqui onde tá, viu? Onde tá os planetas, que é muito importante. Aí depois você vai olhar o contexto, por exemplo, da próxima casa, tá? Vamos olhar agora a casa 7. Aí a gente vai olhar aqui a 7 com a 9, né? Aqui boas parcerias. Pode ser que a pessoa, por exemplo, mas tem oposição aqui, tem bastante desafio aqui, né? Mas o que acontece quando a gente vê esse monte de risco vermelho, no caso? Chama mais atenção, até porque o vermelho pelas oposições. Mas a gente vê também, pode ser que ela tenha parcerias sólidas daqui para frente, né? Rompe algo para algo melhor, então parcerias no longo prazo, ajudas inesperadas por parte dos outros, porque a casa 7 a gente fala dos outros também, né? Você vê a 5 com a 7 também, o quê? Você pode também ter saídas muito criativas relacionado também a parcerias felizes ali do dia a dia, que você, por exemplo, encara até como um certo lazer ali, porque a casa 5 a gente fala sobre lazer, sobre criação, eu vou criar algo novo relacionado aos outros também, eu vou criar seja algo criativo, artesanato, arte, dança, música, lazer, né? Mas aí a gente vai olhar o contexto, 5 com a 7. Então a gente vê aqui criação, criativos de novas parcerias, porque a gente vê 7 com a 9 também, e a gente vai olhar o dono da casa, 3, então relacionado ao intelecto. Não tem como, já falei até dessa parte. Depois a gente vê 7 com a 9, com Saturno indo para lá, né? A gente já vê a casa indo Saturno já quase em peixes. Então, relacionado a algo criativo, algo que de longo prazo, que te traz estrutura relacionado também a espiritualidade. A gente também vê aquário, criativo, tecnologia, assuntos de tecnologia, assuntos relacionados, por exemplo, o YouTube. Aqui a pessoa vai gravar um vídeo, a pessoa fala sobre, através de uma tecnologia que envolve a grande massa, que envolve grupos, relacionado a que assunto? A assuntos espirituais, assuntos espiritualistas ali indo para peixes, né? Com Saturno ali que traz solidez a longo prazo, tá bom? Casa 8, casa 9, o entrelaçamento com Netuno ali. Então, Netuno é uma linha tênue, né? É uma linha tênue que tá, por exemplo, Netuno tá bem aqui no meio do céu do mapa dela, né? Olha como que mostra o mesmo contexto relacionado a essa 12 com a 10, tá? Porque a gente vê o meio do céu com Netuno bem aqui na parte do meio do céu aqui, e depois a gente vê o meio do céu de uma casa 10 de uma revolução solar com a casa 12. Então, eu diria que para essa pessoa o que vai dar bom é relacionado a assuntos místicos e esotéricos. E assuntos relacionados à espiritualidade. Mais uma vez, como eu já falei, se a pessoa for do ramo completamente material, de uma carreira sólida, que é relacionado à matéria, das exatas, as pessoas racionais, a gente sabe que tem muitas pessoas práticas e racionais. Aí aqui ela vai cortar um dobrado esse ano, porque tá dando um chamado aqui para espiritualidade. Então é mais fácil para quem já trabalha com esse assunto da espiritualidade aqui, que tem fluidez nesse sentido, do que, por exemplo, você querer almejar cargo. Pode até ser que almeje, só que aí vão puxar seu tapete. Vai ter uma névoa aqui, vai ter inveja, intriga, oposição relacionado à sua carreira.
Mas lembrando, a pessoa tem saídas aqui relacionado a este. Então, se a gente tem uma dificuldade em uma coisa, vamos supor, eu não sou do ramo místico esotérico, não sou, tudo bem. Então, ela pode ter esse lado de mais passivo pela necessidade que a pessoa tem do seu trabalho, que ela precisa, mas ela deve aproveitar esta maré para algo da potencialidade do mapa da revolução solar, porque é um potencial relacionado a isso. A pessoa ela pode realmente trabalhar com outra coisa, mas ela pode aproveitar essa potência da espiritualidade aqui, de uma evidência de uma casa 10 com 12, nem que seja um algo paralelo, nem que seja alguma realização pessoal, profissional. Não é que você vai abandonar, vou trabalhar com isso. A pessoa nem é do ramo, mas a pessoa pode, aos poucos, né, ir trabalhando essa parte como pede no mapa, né? Então a gente vê aqui que tem as potencialidades, mas a gente vê se ela não dá atenção para a espiritualidade, não vai ser tão fluido no que se diz a carreira. Você vê que tem Plutão de 6, algum término, né? Aí você vê que tem a casa 8 relacionado ao mapa astral dela de meio do céu, com Netuno ali. Então vai ser algo que ela não consegue enxergar o algo do racional aqui. Aqui vai para o lado do que não se toca, aqui não é o prático, aqui é o que se sente, aqui é algo que você... aqui é bom para artistas, para as artes, para a música, beleza. Não só mística esotérica. Quando a gente vê Netuno, a gente vê que tem muito campo relacionado à arte, tá, gente? Então aqui quem é artista, por exemplo, tá perfeito, né? A gente vê que tem, assim, um lado maravilhoso se eu trabalho com a arte. Aí sim, também, tá? Não é só místico esotérico, não, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, a revolução solar aqui de uma casa 9, de uma casa 9 com a 11. Isso aqui é favorável demais para grupos, tá? Essa casa 9 tá perfeito, que Júpiter tá domiciliado com Urano. Então essa casa 11 tá muito bem para projetos, para amigos, para grupos, tá bom? Então aqui é muito legal se ela estiver fazendo alguma coisa relacionada a grupos de pessoas, tá bom? Aqui também a gente pode dizer, numa revolução solar, por exemplo, aqui eu já falei da 10 com a 12, depois a gente vê aqui a 11 com a casa 1 do ascendente, né? Mais uma vez aqui mostra, né? Aqui meio do céu, casa 10, casa 11, casa 12, aqui. Então a gente vê o entrelaçamento de uma casa 11 de grupos com ascendente, então é muito importante, ela tá relacionada a grande massa, grupos ali, tá? O Júpiter tá bem pertinho também, tá falando muito bem relacionado a grupos também, projetos, coisas que você quer tocar adiante, que depende de pessoas do grupo, tá? Que hoje em dia o grupo é o que mais fala, até porque a nossa força mesmo, Plutão tá já em aquário, né? Então tudo vai ser relacionado a grupos. Você vê grupo de WhatsApp, grupo de pessoas. Os canais, eu já percebo também que os canais que prosperam muito, inclusive no YouTube mesmo, são várias pessoas. Quanto mais pessoas tiver ali num grupo de pessoas no YouTube, mais o canal cresce do que um canal alone, um canal solitário, que só é a pessoa falando. Demora mais para você chegar do que você vê com várias pessoas atuando ali num determinado comum. O canal triplica, assim, né? Então o grupo fala. O YouTube é realmente uma coisa relacionada a grupos, é de graça, é para todos. Depois a gente vê uma revolução solar aqui de uma casa 12 com a casa 2. Aqui, mais uma vez, a 2 com a 12. Pode ser que a pessoa ela trabalhe nesses assuntos, ela ganha dinheiro nesses assuntos e nesse contexto relacionado a hospitais, místico, esotérico, confinado, artes, beleza, coisas relacionadas à cura emocional, à espiritualidade, tá? Tudo relacionado como eu falei aqui de Netuno, por exemplo, a casa 12 de peixes. A pessoa trabalha com coisas sociais,
A pessoa trabalha relacionado a cuidado dos outros ali, de assistência social também, é, coisa relacionada a espiritualidade em geral. A Casa 12 fala de tanta coisa, gente, que não tem como mensurar aqui, porque a Casa 12 é uma casa confinada, ela não é uma casa aberta, é uma casa fechada, então ela tem que estar ganhando dinheiro nesse contexto aqui. Se ela não trabalhar nessa parte desse contexto, vai ter um pouco mais de confinamento financeiro, digamos assim, tá bom? A Casa 2, que é o Finanças, com a 12. Então, isso aqui é uma breve análise aqui, para não ficar muito maçante, muito complexo, que é um assunto complexo, eu só quis mostrar aqui que ela vai dando sinais, ela não vai adivinhar, eu adivinho, estou sentindo. Não, a gente vai olhar quem está aqui. Quem está aqui, quem está visitando a casa, quais os aspectos que estão fazendo aqui. Então a gente vê através de uma lógica, uma tendência, tá bom? Aí o que vai diferenciar de um humano para outro é como eu vou lidar com as dificuldades e como eu vou ter as facilidades de saída e de fluidez no mapa dessa revolução solar, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, eu tiro o mapa astral, mais ou menos a tela de 1 hora, tá? De tela gravada, entrega pelo Google Drive. Eu vou deixar aqui o meu contato. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar ou tirar alguma dúvida aí, tá? Um beijo para vocês. Obrigada.